Momento de crise, crise financeira, período complicado. O que a gente pode fazer neste período? Faladores, é sobre isso que eu quero compartilhar com você algumas das crises financeiras envolvendo a Bolsa de Valores e quais as lições, o que a gente pode aprender dessas crises que já superamos. Como não é possível nem eu, nem você e nenhuma outra pessoa prever o futuro, eu prefiro estudar o passado para tentar compreender o presente e aceitar melhor o futuro. A primeira grande crise e mais famosa que a gente teve é o crash de 1929. Essa é uma das mais famosas crises financeiras. A Bolsa de Nova York literalmente quebrou e entre 1929 e 1932 a bolsa chegou a perder 89% do seu valor. Além disso, isso deu início à Grande Depressão, sendo um dos mais longos e piores períodos de recessão na história dos Estados Unidos. Uma das características ou alguns sinais de uma recessão, seja uma recessão em um país, seja uma recessão global, é justamente que os países começam a parar de crescer e inicia uma queda no PIB, você tem o aumento do desemprego, você tem as empresas param de gerar lucro porque as pessoas param de consumir produtos, param de consumir serviços e o país começa a ir ladeira abaixo, e isso foi o que começou a acontecer com a queda, com a crise de 1929. Esse período, um pouquinho antes, ele era considerado um tempo de muita prosperidade, mas o que aconteceu? Veio a crise. No momento em que veio a crise, as pessoas automaticamente começaram a vender as suas ações, a liquidar as suas ações a qualquer preço, de qualquer forma, e isso começou a iniciar uma grande crise na Bolsa de Valores de Nova York. Claro que existem vários fatores, como por exemplo as atitudes do governo em frear a expansão de crédito, mas se eu pudesse resumir em uma palavra o que originou essa grande crise de 1929, a gente pode dizer que foi euforia das pessoas que tinham ações na Bolsa de Nova York. Bastou o governo fazer uma comunicação que automaticamente, euforicamente, as pessoas retiraram todas as suas reservas dos bancos e começaram a vender as suas ações, e aí se inicia o processo de recessão. Os amantes aí de filmes, assim como eu vou recomendar aqui um filme para você assistir caso você goste, que é de época, que se chama Loucura Americana. Lá mostra um pouco esse período da Grande Depressão e como que um presidente de um banco reagiu durante essa grande crise. No gráfico a gente consegue observar muito bem que um pouquinho antes, ali em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York vivia momentos muito bons, momentos de longos crescimentos, até que com a crise, com a comunicação do governo, as pessoas euforicamente começaram a vender, a liquidar, chegou ali nas suas mínimas, e depois de muito tempo, de alguns anos, aí sim a Bolsa de Valores de Nova York começou a ganhar força. Uma outra crise muito famosa é o crash de 1987. A economia americana ela vinha de um período de recuperação e da mesma forma a Bolsa de Valores vinha nessa tendência de crescimento, inclusive no mês de agosto chegou a bater ali o seu topo histórico. Mas aí em outubro houve uma reviravolta, já começou a despencar lá nas bolsas asiáticas e começou a se espalhar pelo mundo, inclusive em um só dia a bolsa chegou a despencar 22%. Existem várias teorias tentando justificar o que de fato gerou essas quedas, desde questões de guerra, e também uma delas é da fala do próprio secretário do Tesouro americano dizendo que a bolsa estava muito cara, as ações também, tudo supervalorizado, e novamente, de forma eufórica, as pessoas começaram a resgatar o dinheiro do banco, começaram a vender as suas ações, começaram a liquidar os seus investimentos, e aí automaticamente, quando todo mundo começa a vender, a bolsa começa a despencar. Naquele ano a bolsa, já quando começou a abrir, já começou em queda, uma queda absurda. Então veja que desde 1929 as pessoas
euforicamente, em períodos de crise, já começam ali a liquidar, já começam a vender, já começam a entrar em desespero. A gente já teve aqui momentos um pouco mais recentes que eu vou trazer para você um pouco mais para frente no vídeo, mas, por exemplo, bitcoins, criptomoedas, sempre quando todo mundo começa a liquidar as suas criptomoedas, veja que automaticamente tudo começa a despencar e aí isso acaba fazendo um efeito cascata, porque todo mundo começa a vender e aí seus ativos automaticamente começam a desvalorizar. Veja que nesse período, através do gráfico, a bolsa literalmente despencou de uma hora para outra e que vinha ali de um grande crescimento, mas após isso, após alguns anos, ela veio a se recuperar. Mas veja que as pessoas ali naquele período, de forma eufórica, começaram a liquidar as suas posições. Para os amantes de cinema, amantes de filmes, assim como eu, vou indicar para você um filme em que se passa nesse período, que é Wall Street, Poder e Cobiça, que retrata a vida de um corretor da Bolsa de Valores que precisa convencer a galera a investir em ações, mas ali mostra vários truques e artimanhas que você precisa tomar cuidado e, por sinal, é um filme excelente. Já para um período mais recente, a gente tem o crash de 2008, a famosa bolha imobiliária. Acredito que esse seja um pouco mais fácil de visualizar porque está dentro da nossa linha do tempo e vou trazer para você um resumo do que aconteceu. Diversos bancos passaram a oferecer mais créditos, facilitar o crédito para o setor imobiliário, inclusive os clientes, os consumidores, de uma forma muito simples. Eles nem precisavam comprovar de onde que vinha a sua renda. Havia pessoas, inclusive, que tinham vários financiamentos ao mesmo tempo, justamente porque era muito fácil financiar imóveis lá nos Estados Unidos naquele período. Os preços dos imóveis começaram a subir desesperadamente, não por causa da valorização normal, era uma valorização justamente porque todo mundo começou a procurar imóveis para comprar. E aí o preço começou a subir. E aí o que aconteceu logo em seguida? Os juros começaram a subir, as pessoas já não tinham mais dinheiro, não estavam conseguindo pagar esses financiamentos dos imóveis, já que tinha pessoas que tinham muitos imóveis, financiado mais de 2, 3 imóveis naquela época, e como não tinha gente pagando os financiamentos e não conseguiam mais cumprir, os bancos ficaram descapitalizados. E mesmo que alguém quisesse fazer um novo empréstimo, ele não conseguia fazer um novo empréstimo porque o banco já não tinha dinheiro suficiente nem mesmo para pagar as suas despesas, seus funcionários, aluguel, água, energia, porque o banco literalmente quebrou. Um dos mais famosos a quebrar foi o banco Lehman Brothers, né? Logo após ali a queda das bolsas mundiais. Essa crise da bolha financeira, conhecida também como crise do subprime, teve efeito em várias bolsas no mundo inteiro, mas em países mais emergentes, como o caso aqui do Brasil, o impacto foi menor, a gente quase nem sentiu essa crise financeira que aconteceu lá em 2008. É claro que a gente consegue identificar uma burrada dos bancos, mas também a gente consegue identificar a euforia novamente das pessoas em querer adquirir vários imóveis que não tinha condições de arcar. Então era muito normal as pessoas omitirem a renda, sempre dizendo que ganhava muito mais do que recebia porque queria ter vários imóveis financiados. Se você reparar o gráfico da bolsa nesse período do crash de 2008, você consegue ver que ela despencou no período da crise ali do subprime. É claro que depois automaticamente começou a subir e até mesmo superou aquele período de 2008. Para quem gosta de cinema, amante de filme que nem eu vou te indicar um filme que se chama A Grande Aposta, que retrata a crise do subprime, justamente dessa bolha imobiliária, em que algumas pessoas conseguiram prever que isso era uma bolha e que esses empréstimos para o setor imobiliário havia um enorme risco de inadimplência e por isso eles decidem ali apostar contra o mercado. Tem outras crises que são relevantes, como por exemplo a bolha do .com, que aconteceu ali no início dos anos 2000. Várias empresas, principalmente empresas de tecnologia naquele período,
quebraram, mas eu quero trazer para você agora como último a nossa crise mais recente que a gente teve, que foi a crise de 2020. Na nossa linha do tempo, esse é o mais recente, a gente consegue se lembrar, então, no início de 2019 e 2020, a gente já começa bastante tenso, primeiro com a briga de preços de petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita e o principal fator que foi o surto de pandemia em 2020. Com empresas parando de produzir, países literalmente fechados, as pessoas dentro de casa, o que aconteceu? Os países e as empresas, não todas, mas muitas, começaram a regredir. Empresas de médio e pequeno porte, muitas delas não suportaram esse período de ficar fechado e infelizmente acabaram quebrando. Como era um momento de incertezas, novamente a euforia, nesse eu posso até dizer de forma mais próxima, até porque muitas pessoas, até mesmo de grupos, falavam que a Bolsa de Valores tinha quebrado porque tudo começou a despencar, porque ao sair a notícia da pandemia, as pessoas, eu lembro que muita gente começou a liquidar suas posições, a liquidar suas ações e automaticamente o mercado começou a despencar. Como ele era um momento de incerteza, você pode acompanhar no gráfico que a bolsa despencou, mas depois de um tempo, voltou ao normal e até mesmo superou aquele período anterior. Então veja que quem vendeu, muitas pessoas que de forma eufórica vendeu, depois acabaram tendo prejuízo. Isso mostra pra gente, isso traz pra gente algumas lições que a gente precisa aprender com a história de crises que já passaram para que a gente possa tomar melhores decisões. E a primeira lição que a gente aprende é: as crises sempre vêm e vão. Historicamente, faz parte da vida essas oscilações. A gente consegue ver que, por exemplo, em 2020 a gente teve um período de queda, mas automaticamente a bolsa começou a se reerguer. Já no primeiro crash importante de 1929, a gente vê que ficou ali quase 5 anos para a bolsa começar a subir de verdade novamente. Uma outra lição que a gente tira é de que esteja preparado. Em momentos de crise, as pessoas que estão mais preparadas, depois existe uma grande chance de ter um resultado melhor, ganhar mais dinheiro do que as outras pessoas que não estavam preparadas. É justamente nesse período de crise que as pessoas estão vendendo e às vezes você consegue, se você estiver preparado, pegar a bons preços, boas empresas e obter bons lucros no decorrer do tempo. Uma outra lição que a gente pode aprender é: não haja na euforia, não haja na emoção. Veja que durante o vídeo, um dos principais motivos que as pessoas perderam dinheiro foi devido à euforia. Então fique atento, tenha uma boa mentalidade nos seus investimentos e tenha ciência de que crise a gente sempre vai ter. E se crise a gente sempre vai ter, fica aqui a última lição de que as crises, elas têm certo período e depois elas te deixam mais forte. Essa, por último, eu posso te dizer com mais precisão, justamente por causa da crise de 2020, em que a gente fica mais forte, a gente fica mais vacinado quando a gente entende que aquele é um momento passageiro, que pode durar meses ou pode durar anos, mas que a gente acaba criando mais casca mentalmente falando, e isso vai fazendo com que a gente se torne com uma mentalidade mais forte nos nossos investimentos, já que a gente sabe que a história comprova que as crises e oscilações sempre vão existir. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo, trazendo um pouco mais sobre a crise. Se você conhece alguma outra crise e gostaria que eu falasse um pouquinho mais, deixe aqui nos comentários. Se você conhece alguém que investe, sempre tem medo de crise, não sabe o que fazer, como é que vai ficar o Brasil agora? Nossa, a bolsa acabou. Compartilha com essa pessoa, manda esse link aqui para a pessoa ver como é que é um pouco sobre as crises que a gente já teve e quais as lições que a gente pode aprender nesse período, que eu vou confessar para você que é um período muito turbulento. Então eu espero demais que você tenha gostado e eu aguardo você então nos próximos vídeos. Muito obrigado!